Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, do capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 14. E eu gostaria apenas de destacar para os irmãos que nós estamos numa série de mensagens que Deus colocou no meu coração. Essa é a terceira mensagem, terceiro domingo. Nós estamos encerrando então uma série de mensagens que tivemos ministrando ao coração dos irmãos. O primeiro tema da nossa série foi Estamos em aperfeiçoamento. Ou seja, somos perfeitos em Cristo, em aperfeiçoamento. Não somos perfeitos porque não falhamos e não erramos. Somos perfeitos porque em Cristo Jesus nós somos completos. Ele nos completa, Ele está nos refazendo. E através do caráter de Cristo sendo moldado em nossos corações, nós estamos em aperfeiçoamento. Perfeitos em aperfeiçoamento. A segunda foi as 3 dimensões do fluir do amor. Lembra? Coração puro, consciência pura e fé genuína. Então Deus nos chama para purificar os nossos corações através do Espírito, pela palavra que é o Espírito, pela água que é o Espírito e pelo fogo que aquece e acende os nossos corações, incendeia os nossos corações. Mas Ele também nos chama para uma consciência pura, ou seja, uma mente transformada pelo poder do amor de Deus. Precisamos ter a mente de Cristo, a transformação pela mente de Cristo. Então uma consciência pura e uma fé genuína, aonde as pessoas olham para nós e veem a verdade. Porque nós vivemos a verdade, porque manifestamos a verdade. E encerramos então hoje com os atributos de Deus. Os atributos de Deus. E o pastor Celso não está aqui nessa manhã, glória a Deus por isso, né? Porque aí a gente vai dar uma aula do seminário para vocês um pouquinho, vamos falar um pouquinho de teologia sistemática com vocês, amém, irmãos? Fiquem tranquilos, amém? Não vai ter prova no final, ninguém vai precisar fazer chamada oral, tudo bem? Mas nós vamos passar um pouquinho com vocês e queremos trabalhar um pouquinho com vocês a respeito de teologia sistemática, e nós vamos trabalhar a respeito dos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Colossenses capítulo 3, versículo 5 em diante diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu vou repetir. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colocaram lá para mim? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No versículo 7, diz assim: Ora, nestas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Eu vou repetir. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem. E vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aleluia. Versículo 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Versículo 14: Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Curva sua cabeça por um instante, por favor. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Gera a transformação, Deus, que precisamos dela, Deus, em nossos corações. Pai, nós, nesta manhã, iremos nos despir do velho homem, Senhor,
para nos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã nós declaramos, Deus, uma igreja revestida, Deus, para a glória do Senhor Jesus, como santos, como amados, Deus, como escolhidos do Senhor, Deus, para brilhar a luz de Cristo, porque nós somos a luz de Cristo sobre a face da terra. Por isso gera, Deus, o vínculo da perfeição, que é o amor em nossos corações. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando o apóstolo Paulo, então, escreve a carta aos Colossenses, ele trata sobre revelações importantes a respeito da realidade espiritual que passa a ser possível para todos os que creem em Jesus Cristo. Ele inicia a passagem revelando a natureza terrena e a orientação do que devemos fazer com ela. E é interessante porque Paulo não deixa assim muito espaço de dúvida, porque ele fala assim, olha, esta é a natureza terrena, amém? E ele começa a apresentar quais são as manifestações, ou seja, aquilo que, olhando para elas, nós reconhecemos a natureza terrena, a natureza do pecado. Então ele fala de prostituição, de lascívia, da forma obscena do vosso falar. Não há dúvida, meus irmãos, ele está apresentando claramente qual é a natureza e as manifestações da natureza carnal, pecaminosa. E aí ele diz assim, fazei, pois, tem dúvida, meus irmãos? Tem espaço para questionamento? Tem espaço para a gente ficar tentando entender? Não, ele está dizendo muito claro. Estas coisas, fazei, pois, morrer. Por quê? Porque sobre estas coisas, ou seja, sobre estas manifestações, sobre esta realidade pecaminosa, carnal, sobre elas se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, sobre os filhos da desobediência, cujas manifestações naturais são prostituição, lascívia, a forma lasciva de se falar, mentira, ira, cólera. Estas manifestações, está claro que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, fazei, pois, morrer. Por quê? Porque sobre elas vem a ira de Deus. Então não há espaço para dúvidas. Mas há uma outra revelação importantíssima para o nosso entendimento, quando ele diz assim, nestas mesmas coisas, andastes noutro tempo. Meus irmãos, vamos deixar aqui as coisas assim, bem tranquilas e calmas, amém, irmãos? Para eu ficar bem em paz e bem tranquilo, amém? Pode ser que eu não consiga começar uma nova série, amém, irmãos? Não tem problema, então vamos encerrar bem essa aqui, amém? Vamos deixar claro. Estas manifestações e estas realidades fazem parte do passado. Quando vocês andaram nelas em outro tempo, no qual vocês viveram nela. O que significa isso para nós hoje? Que nós não vivemos mais, glória a Deus, Niarta. 10 para você, amém? Vamos lá, ponto extra para Niarta na aula do seminário, amém, irmãos? Amém, irmãos? Pode participar comigo, amém, irmão? Não tem pecado, não é pecado falar na igreja não, viu? Está liberado falar na igreja. Então veja assim, meus irmãos. Isso faz parte de uma natureza anterior, que já não faz parte mais do nosso viver. Deus, através de Cristo, nos alcançou e nos libertou para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E aí ele está dizendo, olha, vocês andaram nessas manifestações em outro tempo, não agora. Agora vocês já não andam mais nessas manifestações. No outro tempo, quando vocês viviam nela. Agora esta não é mais a nossa realidade. É parte de uma realidade passada, em que em Cristo Jesus nós fomos perdoados e lavados, remidos, libertos para a glória do Senhor Jesus. E aí Paulo então começa uma série de orientações quando ele diz assim, despojai-vos, despojai-vos. Então o que ele está dizendo assim, despojai-vos, do quê? Ira, indignação,
maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para os outros. Então são manifestações que já não fazem parte mais de uma nova realidade para nós. Por quê? Porque Paulo está nos orientando a nos despojar delas. Ou seja, uma vez que vocês já vos despiram do velho homem. Sabe o que na verdade Paulo está dizendo? O seguinte, olha, esta roupa não é mais sua. Esta roupa não cabe mais em você. Essa roupa está rasgada e faz parte do passado. Vocês foram despojados disso. E aí ele diz assim, despir inteiramente por si para proveito próprio, despojar. Mas presta atenção nessa palavra, desarmar. Então o despir não é só tirar uma velha roupa, mas é desarmar os feitos desta velha roupa na nossa vida. Então veja o que ele vai dizer lá. Despojar e despir significa desarmar a ação da natureza terrena em nossas vidas. Por quê? Porque elas não fazem mais parte da nossa realidade. A nossa realidade é outra para a glória do Senhor Jesus. Precisamos então destacar esse ponto que é o desarmar. Então despojar é desarmar a ação da velha natureza em nossos corações. Mas meus irmãos, precisamos entender isso. E o dia até ficou bom, né, para isso. Porque se você tem uma arma e você usa a arma, você pode acertar a orelha de alguém, é mesmo? Entenderam o paralelo, né? Entendeu? Então o que você faz para não ter problema com arma? Entenderam? Desarma. Então o que é o desarmar? É não dar oportunidade para fazer aquilo que não faz mais parte da sua vida. Faz parte do passado, não do seu presente. Faz parte de uma velha natureza, de uma velha roupa, desgastada, rasgada, que já foi retirada da sua vida. Para quê? Para que você receba uma nova roupagem. E isso significa que as ações da velha roupa já não cabem mais nessa nova vestimenta. Amém? Quero deixar aqui consignado que estou usando uma camisa nova que eu ganhei de presente de aniversário. Amém? Glória a Deus por isso. Então também estou vestido do novo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, a partir desse ponto, nós precisamos entender isso. Porque nós estamos nos revestindo. Mas olha como Paulo vai num ponto importante. Despir do velho homem com os seus feitos. Fala assim comigo. Despir do velho homem com os seus feitos. Então, meus irmãos, eu não sei se para vocês é tão claro quanto ficou claro para mim. Não é mais uma realidade nossa. Qual é a nossa realidade? De Deus, João. A nossa realidade é uma realidade que nós fomos transformados pelo amor e pelo poder do Senhor. Esta velha roupa que está rasgada em nossas vidas já não cabe mais para esse tempo, porque para este tempo Deus nos chamou para uma nova roupagem, para uma nova vestimenta. Mas para isso nós precisamos fazer algo, que é o quê? Aniquilar as ações da velha natureza em nossas vidas. Então aniquilar significa desarmar, tornar sem efeito. Ela já não pode mais atuar na nossa vida. Nós já não nos colocamos em posição de usar aquilo que não nos pertence mais. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós nos colocamos numa posição onde nós brilhamos a luz de Cristo e somos a manifestação do amor de Deus. Então isso desarma os feitos do velho homem. Mas se nós nos colocamos nas oportunidades para as manifestações do velho homem, o que é que vai se manifestar? O velho homem. Por isso Paulo vem dizer assim: aniquilem as ações. Tira essa roupa já não cabe mais em você. Você vai tirar essa roupa.
para entrar uma nova roupagem em você, em nome do Senhor Jesus, amém? A partir desse ponto, com a velha natureza morta, a palavra nos revela qual é o resultado da ação do Espírito Santo em nossa nova natureza. Quando a palavra diz assim, vos revestir do novo homem. Então veja, o Senhor não tira a roupa velha e nos deixa nu, amém? Eu vou repetir. Ele não tira a velha roupa e nos deixa nu. Ele tira a velha roupa e nos coloca uma nova roupagem, uma nova vestimenta, uma vestimenta agora feita para a glória do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, para que nós sejamos a manifestação do amor e do poder do Senhor onde nós estivermos, amém? Então Ele vem nos revestir, ou seja, entrar numa nova roupa, vestir-se, a natureza divina, comunicada ao nosso espírito. Então nós estávamos como mortos, mas agora a salvação entrou, o nosso espírito é religado com o Espírito de Deus, o Espírito Santo vem para dentro das nossas vidas, e o que o Espírito Santo começa a fazer em nós? Nos vestir do novo, nos vestir do novo. Tirar essa velha natureza para colocar a natureza de Deus, para comunicar a natureza de Deus, para comunicar aquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho, que precisa ser comunicado a nós através da ação do Espírito Santo. Agora o Senhor está nos revelando uma nova vestimenta. É o processo no qual o Espírito Santo tira a velha roupagem para colocar a nova roupa, uma nova realidade espiritual, a natureza divina comunicada ao nosso espírito. Então nesse ponto eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho mais sobre esta manifestação da natureza divina, a ser revelada e manifesta em nossas vidas, amém? E isso é muito importante nós entendermos, por quê? Porque Deus é conhecido pelos seus atributos, nós conhecemos a Deus pelos seus atributos. Quando nós reconhecemos os atributos de Deus, nós automaticamente falamos que é Deus. Vamos ver isso? Então os atributos de Deus revelam quem Deus é. Então os atributos de Deus revelam quem Deus é e o seu caráter. Quantos querem o caráter de Cristo? Então o caráter de Cristo passa a ser revelado a nós. E aí os atributos, eles são divididos em duas categorias. Primeiro, os atributos incomunicáveis, que revelam quem Deus é. E a segunda categoria são os atributos comunicáveis, que revelam quem Deus é e o que Deus deseja manifestar dele em nós. Então os atributos incomunicáveis revelam quem Deus é. Quando nós olhamos para os atributos incomunicáveis, nós reconhecemos Deus e a Ele declaramos toda a glória e toda a adoração e toda a exaltação. Por quê? Porque eles não são comunicáveis a nós. Eles se manifestam para demonstrar quem é o Deus a quem nós servimos. Já os atributos comunicáveis revelam quem Deus é, mas desejo do Senhor agora comunicá-los em nosso espírito para que nós manifestemos Ele para as pessoas. Então, enquanto os atributos incomunicáveis revelam quem Deus é, os atributos comunicáveis revelam quem Deus é e como Ele deseja se manifestar em nós e através de nós. Amém? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Então os atributos incomunicáveis que revelam quem Deus é. Deus é Criador, amém? Há outro Deus Criador na face da terra? Ele é eterno, soberano, onisciente, que tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito de todas as coisas, onipotente, que tudo pode, que é todo poderoso, onipresente, a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, imutável, infinito, trino, autossuficiente, autoexistente, ilimitado. Glória damos ao Senhor, glória damos a Ele. Aleluia! Esses atributos, quando nós nos defrontamos com Ele, o nosso coração só consegue responder de uma forma a esse Deus poderoso.
Tu és o Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Não há outra expressão que não seja uma expressão de devoção e de adoração a esse Deus que tudo criou, que tudo formou, que é onipresente, onisciente, onipotente, que está comigo e com você agora aqui, estará amanhã conosco, caminhará conosco e manifestará o seu poder e a sua glória. Ele irá diante de nós. Por quê? Porque Ele é Deus soberano, absoluto, majestoso, sobre Ele não há outro Deus. O nome é sobre todo nome, o nome é quem nós declaramos, a Ele toda a adoração e toda a glória. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus com atributos gloriosos que nos levam a adorá-lo, exaltar, bendizer o nome dEle, porque Ele é santo, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Não há paz sem Jesus, não há paz fora de Jesus. Então os atributos comunicáveis são aqueles que revelam quem Deus é, mas que Ele deseja agora manifestar em nós e através de nós. Ou seja, Ele é amor, mas Ele deseja que nós amemos. Ele é justiça, Ele deseja que a gente ande na justiça dEle. Ele é bondade, nós seremos a bondade manifesta sobre a face da terra. Então os atributos comunicáveis de Deus é esse Deus nos tocando pela salvação em Cristo Jesus, para nos fazer a manifestação do seu poder e da sua glória sobre a face da terra. Então, enquanto os atributos incomunicáveis pertencem somente a Deus, e Ele não consegue tocar as nossas vidas, os atributos comunicáveis, Ele compartilha conosco através de uma nova natureza, da natureza divina comunicada aos nossos corações. Então os atributos comunicáveis, amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria, justiça. Portanto, quando expressamos alguma dessas qualidades em nossas vidas, estamos refletindo o caráter de Deus. Meus irmãos, nós não conseguimos ser bondosos por nós mesmos. Vamos ser sinceros. Vamos ser bem sinceros. Na nossa condição natural, meus irmãos, a nossa bondade vai até certo ponto, amém? Até onde a gente tem vontade. Mas nós só conseguimos extravasar em bondade, porque temos um Deus soberano que nos ama, um Cristo Jesus que nos comprou e um Espírito que está moldando o nosso caráter para a glória de Deus. Por isso nós conseguimos manifestar bondade, por isso nós conseguimos manifestar amor, por isso que a paciência começa a ser um fruto do Espírito. Por quê? Porque esse Espírito começa a controlar o nosso viver e manifestar os atributos comunicáveis de Deus na minha vida e na sua vida. Nós não conseguiríamos fazer isso sem o Senhor. Sem o Senhor, nós não conseguiríamos alcançar santidade. Sem o Senhor, nós não conseguiríamos ser bondosos. Sem o Senhor, nós não conseguiríamos amar o amor ágape. É sobre esta natureza que a palavra está nos revelando ser possível pela vida do Espírito Santo agindo em nosso viver. Então, a partir de Cristo, diga assim comigo, a partir de Cristo. Então vejam, meus irmãos, há um ponto de convergência na minha vida e na sua vida. Com Cristo e sem Cristo. Amém? Se há um ponto de convergência na nossa vida e nós passamos a ter uma vida com Cristo, que roupas que nós vamos vestir? Roupas velhas, trapos velhos de imundícia humana, ou vamos permitir que o Espírito Santo nos vista da nova vestimenta que Cristo tem para nós através do seu amor e do seu poder? Se nós estamos nos vestindo do novo, a nova vida precisa se manifestar em nós. E os velhos hábitos, meus irmãos, vocês me permitem ser muito rasgado hoje de manhã? Tranquilo? Sabe aquelas coisas antigas? Billy Knight, Cowboys. Velho ou novo? Velho ou novo? Lembra? Velho ou novo? Tudo bem, então vamos para umas coisas assim mais tranquilas, né?
Eu estou com meu primo aqui, não quero escandalizar meu primo, né? Está aqui, falou, o pastor ficou pegando no pé dos meninos lá, né? Que não pode mais beber. Não pode mesmo, mas tudo bem. Né? Não pode mais fumar, não pode. Você não pode sujar o templo do Espírito Santo, né? Você é templo do Espírito Santo, você tem a santidade do Senhor em você. Você precisa manifestar a nova vida em Cristo Jesus. A partir de Cristo há uma mudança no nosso coração, precisa existir, meus irmãos. Ou nós saímos da velha natureza para entrar na nova natureza, para manifestar a nova natureza, ou nós vamos ficar nos enganando. Mas olha o que ele diz lá, não mintais. Não está lá na lista de Paulo lá? Glória a Deus por Paulo, né, irmãos? Paulo ajuda na mensagem, não é não? Não mintais, amém? Uns para com os. Mas a maior mentira que você precisa ter é parar de mentir para você mesmo. Para você há uma nova realidade em Cristo Jesus. Para você uma nova vestimenta. Vestimentas de santidade, vestimentas de adoração, vestimentas de sabedoria, de graça, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Estas coisas é o que o Senhor precisa manifestar em nós. Por quê? Porque nós temos uma nova roupa a partir de Cristo. Porque em Cristo Jesus nós somos comprados por um alto preço. E agora a nossa vida pertence ao Senhor e não a nós mesmos. Agora nós começamos a manifestar o poder e o amor de Deus. Amém? Então, a partir de Cristo, essa natureza passa a ser comunicada ao nosso coração pela ação do Espírito Santo. Então é pela ação do Espírito Santo que nós vamos deixar os velhos hábitos, as velhas práticas, para entrar numa nova realidade de vida, numa nova vida em Cristo Jesus, em um novo comportamento, em uma nova atitude. Então o nosso caráter será reto, por quê? Porque o Espírito Santo traz a retidão do Senhor aos nossos corações. A nossa palavra será uma palavra sim, sim, não, não, por quê? Porque a manifestação do amor de Deus é uma palavra de sim, sim, não, não. Mas nós precisamos entender também que há compaixão. O que é a compaixão? Estou vendo meu irmão caído. Por que errou, meus irmãos? O cair é do? E o levantar é de quem? Mas cadê a compaixão? Que vai nos fazer nos aproximar dessa pessoa, quer dizer assim, meu irmão, em nome de Jesus, levanta, eu estou com você. A compaixão é essa manifestação do amor e do poder de Deus que nos faz olhar para o outro, amar o outro, não enxergar o mal, não julgar. Ah, pastor, mas ele está assim porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Pouco importa. O Senhor te chamou para pregar libertação, para manifestar libertação, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar, para salvar, para transformar. Então nós passamos a ser aqueles que são cheios de compaixão. E porque a compaixão é uma realidade na nossa vida, nós começamos a amar o caído, o fraco, o que precisa do amor de Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, se eles estão caídos, eles precisam do amor de Deus. E nós precisamos ser a manifestação desse amor, que vai chegar perto dele e vai falar para ele assim, meu irmão, não importa. Não importa o que você fez. O que importa é que Jesus te ama. E Ele vai te levantar em nome do Senhor Jesus, para a glória dele. E como isso é possível? Porque os atributos de Deus começam a se manifestar em nossas vidas. A Bíblia nos evidencia estas manifestações como frutos do Espírito Santo sendo gerado em nossas vidas. Paulo então reafirma a necessidade de uma nova vestimenta. Veja como Paulo faz isso. Por quê? Perdão, dessa vez deu certo, Léo. Consegui desligar antes de tossir, né? A tosse saiu na hora certa. Veja. Nessa perícope, Paulo fala, vocês se despiram do velho homem. Tudo bem? E aí ele fala assim, vocês se vestiram do novo homem. Mas agora ele reforça o quê? A nova vestimenta. Ele reforça uma nova vestimenta, porque ele diz assim agora, olha, a partir de Jesus, revesti-vos como? Então veja, o processo de salvação entrou
tirou a velha natureza, agora nós recebemos a nova natureza, a nova vestimenta. Essa nova vestimenta, novas práticas, novas atitudes, novos comportamentos. Por quê? Porque a partir de Cristo Jesus, a santidade dele passa a se manifestar em nós, a retirar de nós a velha natureza, porque agora nós temos uma nova roupa, uma nova roupagem, uma roupagem de justiça, de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia. E estas manifestações começam a ser uma realidade nas nossas vidas, amém? E aí Paulo reforça o quê? Revistam-se como eleitos. Aquele que foi eleito foi escolhido do Senhor. Quantos escolhidos do Senhor temos aqui nessa manhã? Aleluia! Então você se reveste como escolhido de Deus. Você foi escolhido de Deus, você foi amado do Senhor. E Ele vai te dar essa nova roupa, essa nova vestimenta. Então uma vestimenta onde você como escolhido passa a manifestar a bondade e o amor do Senhor. Mas Ele diz mais, como santos. Quem é santo, meu irmão, foi separado para uso exclusivo para a glória de Deus. A santificação é esse processo de separação, aonde Ele nos retira, Ele nos separa de uma velha natureza, de uma velha realidade, de uma velha manifestação, de velhas práticas, para uma nova realidade. E qual é essa realidade? Se éramos filhos da desobediência, agora somos filhos da... Então para nós não há dúvida. O que a Bíblia diz para fazer, a gente faz. Amém? A Bíblia fala sobre dízimos? Tem dúvida? Por quê? Nós somos filhos da obediência ou da desobediência? Se somos da obediência, está na Bíblia, nós fazemos. Ô pastor, mas não dá para conjecturar, levantar uma nova tese para a paz mundial? Não, meu irmão, é simples assim, está escrito na Bíblia, você faz. Por quê? Porque você é filho da obediência. E para você a Bíblia é Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Deus é Deus, o Senhor é soberano sobre sua vida, e tudo que você tem é dele, e tudo que é dele você quer dar para ele. E você quer viver uma vida integral diante do Senhor, então não tem dúvida. Por quê? Nova vestimenta, nova roupa, nova realidade, nova vida. Escolhido, amado, santo, separado para a glória de Deus e amados pelo Senhor. O Senhor nos ama, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos cerca e com as suas asas de amor Ele se estende sobre nós e nos guarda e nos livra. E mesmo quando estamos no meio da fornalha, Ele está conosco ali para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é bom. Então Ele está nos falando para entrar numa nova roupa que é vestida porque fomos escolhidos pelo Senhor. Isso era impossível anteriormente, mas em Cristo Jesus, esta nova realidade passou a ser a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Eleitos, santos e amados. Você pode repetir comigo? Eleitos, santos e amados. Esta é a roupa que nós temos, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por que nos vestimos como eleitos, como santos e como amados do Senhor? Paulo então vem e diz assim, a nova vida em Cristo Jesus, suportai-vos uns aos outros. Pô, irmão, podia ser mais tranquilo, não podia? Porque às vezes nós somos difíceis, não somos não? De vez em quando a gente não é teimoso. Eu não sei quanto a vocês, eu acho que a Isa não é teimosa não, mas eu sou. Eu acho que às vezes eu olho para Deus assim, e Deus fica olhando para mim, sabe, LC? Ele fala assim, rapaz, esse meu filho é teimoso, hein? Eu já falei para ele, já repeti, e lá vai a orelha do caboclo de novo lá, se botar em situação de perigo. Sabe, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Por que Cristo nos amou? Para que nós pudéssemos amar uns aos outros. Para que nós pudéssemos andar uns com os outros. E aí nós seremos a manifestação do amor de Deus. Por isso Paulo vem dizer assim, suportai-vos uns aos outros. Meus irmãos, como nós vamos suportar uns aos outros se estivermos separados, isolados, sozinhos? Não tem como. Talvez a gente nem se suporte. Quanto mais suportar o outro. Mas como é que nós começamos a suportar o outro? Quando nós começamos a trocar experiências, a viver em comunidade, viver essa comunhão de amor. E aí nós começamos a entender assim, não, aquele irmão é uma bênção. É uma bênção. Os caras têm barba lá, mas tudo bem.
É só a barba, é tudo cara feio mesmo, é que é para esconder a feiura deles. Mas tudo bem, mas eu amo esses caboclos, eu amo esses caboclos. Não consigo nem ter barba, irmãos. A minha barba ela é igual ao time de futebol de salão, amém? É 5 de um lado, 5 do outro, falta um monte de gente no meio. Eu queria ter a barba desses caras, não consigo ter, irmãos. Até porque a Cris não deixa também, aleluia por isso, amém? Mas sabe, irmãos, nós começamos a suportar uns aos outros. Aí vem esses irmãos cheios de barba e beija a gente. Glória a Deus, aleluia. Eu entendo por que a Cris não gosta. Eu falo, agora entendi. Estou sendo suportado, estou sendo ensinado, estou sendo preparado, estou sendo admoestado. Mas ele diz mais, perdoai-vos. Por quê, irmãos? Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quantas vezes eu piso na bola com pessoas. E se eles não me perdoarem, como é que nós vamos viver o amor de Deus? Mas, meus irmãos, vamos ser bem sinceros. Quantas vezes não piso na bola com a gente? E aí? Vamos ser os amargurados? Futebol clube? Ou os perdoadores? Mutuamente. Porque a Bíblia nos ensina. Então a igreja começa a ser a manifestação do amor de Deus. Por quê? Porque nós vamos nos suportando e perdoando as ofensas uns dos outros. E assim nós vamos entrando na dimensão bíblica da oração do Pai Nosso, que nos ensina, assim como nós fomos perdoados, nós perdoamos. E aquilo deixa de ser apenas uma escrita bíblica, passa a ser uma verdade bíblica em mim e em você, para a glória do Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos dessa nova roupagem. Desta roupagem de eleitos, santos e amados que manifestam os atributos de Deus. Por quê? Porque o caráter de Deus passa a ser manifestado em nossos corações e nós passamos a manifestar o caráter de Deus através das nossas vidas, até que cheguemos ao amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que tudo crê, tudo suporta. O amor que não se ufana, que não arde ciúmes, que não busca interesse para si, mas busca o que é do outro. Portanto, permanecerão a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor. Por quê? Porque ele gera esse vínculo perfeito, onde nós suportamos uns aos outros e nós perdoamos mutuamente. E aí o diabo não encontra espaço para nos dividir. Por quê? Porque nós perdoamos quem nos ofende. Nós pedimos perdão daqueles a quem temos ofendido. E o amor de Deus começa a se manifestar. E esse amor vai gerando uma unidade inquebrável. E nessa unidade inquebrável nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Porque ela marcha triunfante. E quando ela chega, o amor de Deus chega. Aonde ela chega, a paz de Deus chega. Aonde ela chega, a bondade de Deus chega. Mas como é que a igreja vai chegar nos lugares? Ô pastor, vamos colocar uma alavanca aqui, vamos levantar o templo e vamos sair com o templo pela cidade, que aí o amor de Deus vai chegar. Não, meus irmãos, eu e você somos o caráter transformado de Deus. E quando nós nos revestimos, nós somos a manifestação da compaixão, nós somos a manifestação do amor, nós somos a manifestação da bondade. Então aonde a gente chega, os atributos de Deus se instauram. Os atributos de Deus se manifestam e as pessoas começam a ver Deus em nós e através de nós. Amém? E como evidência do que estamos buscando como igreja pela fé mútua, essas manifestações da nova natureza são geradas em nós. Suportar porque estaremos juntos, unidos. Perdoar porque fomos perdoados, assim como o Senhor nos perdoou. E o fim disto será o amor, que é o vínculo da perfeição, ou seja, o vínculo daquilo que está completo, o vínculo de quem está completo. O conhecimento dos atributos de Deus, então, passam a ser fundamentais. Por quê? Porque nós somos a manifestação do amor de Deus. Nós somos a manifestação dos atributos de Deus. Então, meus irmãos, precisamos entender isso. Lembra que eu falei do ponto de convergência? Que foi a conversão sem Cristo, com Cristo. Então, a partir de Cristo, o que é que precisa se manifestar em nós? A bondade. Você está entendendo que quando você chega em algum lugar, você não cumprimenta as pessoas,
você não está manifestando a bondade de Deus para ela. Nós precisamos ser a manifestação dos atributos de Deus sobre a face da terra. E só seremos se formos transformados pela nova natureza que está acessível a nós através de Cristo Jesus. Com a sua graça, Ele está nos transformando e nos vestindo com uma nova vestimenta. O caráter de Cristo moldado em nosso viver nos levará a manifestar os atributos comunicáveis do Senhor. Assim agiremos em amor, em bondade, em misericórdia, com graça, com paciência, com sabedoria, com justiça. E esses atributos evidenciam a natureza divina sendo gerada em nós. E só conseguiremos isso. Por quê? Porque Ele está nos refazendo. Porque Ele está nos refazendo e nos revestindo pelo seu poder e pela ação do Espírito Santo em nós. Então, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Como é que nós vamos conseguir viver a fé mútua? Quando nós dermos liberdade ao Espírito Santo de Deus para gerar em mim e em você os frutos do Espírito. Então precisamos andar no Espírito. Lembra que Paulo diz? O justo não vive pelo que vê, mas o justo vive pelo que crê. Nós passamos a buscar a manifestação do Espírito Santo. E porque o Espírito Santo se manifesta em nós, os frutos do Espírito, bondade, paciência, longanimidade, amor, justiça, começa a se manifestar em mim e através de mim. Em mim e através de mim. E aí a paz se instaura no nosso lar. A paz se instaura na nossa empresa. A paz se instaura onde eu chegar. Aonde eu chegar, a paz do Senhor chega. Por quê? Porque eu sou a manifestação do amor de Deus. Então a igreja vai se comunicando, se tocando e chegando nos lugares para transformar. Então como é que a igreja vai transformar a cidade? Eu vou levar o amor de Cristo. E a cidade verá o amor de Deus. Nós levamos o amor de Cristo. E a cidade verá a glória do Senhor. Nós comunicamos aquilo que Deus comunicou a nós. Nós manifestamos aquilo que Deus manifestou a nós. Mas só conseguimos isso através da vida do Espírito. Meus irmãos, entendam isso. A fé mútua é resultado de uma vida de submissão ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Pastor, mas eu quero tanto, eu desejo tanto, eu faço tanto, eu tenho uma vontade doida, desesperada de acertar. Mas quando eu acho que eu vou se consagrar, eu se arrebento. Porque, meus irmãos, entendam isso. Manifestação do Espírito, amém? Fala assim comigo, manifestação do Espírito. Precisa do Espírito. Nós queremos manifestar o Espírito na força do nosso querer. Mas o que nós precisamos entender é que é pela ação do Espírito, o quanto eu me submeto ao Espírito, o quanto eu alimento o Espírito, o quanto eu vivo pelo Espírito, o quanto o Espírito tem liberdade de fluir na minha vida, é que essas manifestações vão acontecer. Então, quando é que eu vou ser o melhor esposo? Quando eu estiver cheio do Espírito. Quando é que vocês vão ser a melhor esposa? Vocês gostaram agora, né? Quando vocês estiverem cheios do Espírito. Quando é que nós seremos melhores filhos? Quando nós estivermos cheios do Espírito. Quando é que nós seremos melhores líderes? Quando estivermos cheios do Espírito. Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muitas vezes, nós nos esquecemos disso. E alimentamos tudo na nossa vida. Menos o Espírito. Mas queremos a manifestação do Espírito. Precisamos entender. Para que o Espírito se manifeste, precisamos estar cheios do Espírito. Por isso, a palavra do Senhor diz assim: buscai primeiramente e todas as demais coisas vos serão. Porque quando o Espírito se manifesta, as demais coisas são liberadas sobre nós.
você não vai precisar convencer as pessoas. As pessoas vão ser convencidas pelo amor transbordante do Espírito no seu coração. Você não vai precisar convencer alguém, falar. Por quê? Porque o Espírito foi adiante de vós e já convenceu aquela pessoa, já preparou aquela pessoa. Mas entendam isso. Para manifestar o Espírito, precisamos do Espírito. Que Deus nos dê esta graça. Que Deus nos dê esse entendimento. Que Deus possa abrir os nossos corações e nos fazer lembrar sempre disso. Estamos em aperfeiçoamento. Hoje somos perfeitos, mas amanhã eu serei mais perfeito do que eu fui hoje. E depois de amanhã, mais perfeito do que eu fui ontem e do que eu fui anteontem. Precisamos de coração puro, consciência pura e fé genuína. E por fim, nos vestir dos atributos de Deus, para que os atributos de Deus se manifestem através de nós. E que nós possamos ser a manifestação do amor de Deus. Por isso os atributos comunicáveis do Senhor são comunicados a mim e a você. Mas sabe, queridos, nós temos um inimigo. E um inimigo que ele trabalha no contramovimento. Fala assim comigo, contramovimento. Se nós precisamos de paz, o que é que o inimigo vai gerar? Falta de paz. Confusão. Contenda. Vocês estão entendendo como é que funciona a dinâmica? O Senhor está comunicando a nós os seus atributos e Ele deseja que nós manifestemos esses atributos, mas nós temos um inimigo que Ele está militando contra isso, buscando a quem Ele possa tragar. E aí quando nós não vivemos uma vida do Espírito, não buscamos o Espírito, não deixamos o Espírito agir, esse inimigo vem com mais força ainda. Por quê? Porque ele sabe que você está desguarnecido. Você sabe qual é o melhor soldado para você matar na guerra? O soldado que está dormindo. Porque ele nem vai ver o que atingiu ele. Você sabe qual é o melhor segundo soldado para você matar na guerra? O que não sabe usar arma. Que põe o capacete no sovaco e a espada no pé. Mas não é fácil matar esse caboclo? É só já era. Não sabe usar as armas. Capacete é para a cabeça, o cara põe no pé. Espada é para atacar, ele usa de escudo. Quantos soldados estão indo para a guerra de qualquer jeito, sem vestir as armas próprias e apropriadas para aquela guerra? E sabe qual é o terceiro? O desatento, que não está olhando e que não está atento às armadilhas do diabo, porque ele por si só tropeça. Meus irmãos, em nome de Jesus, os atributos de Deus são comunicados ao nosso caráter, porque Ele deseja que eu e você sejamos a expressão dEle sobre a face da terra. Mas sabe onde isso começa? Em casa. Para que a linguagem da nossa casa seja uma linguagem celestial e não uma linguagem zoológica, amém? Burro, anta, animal. Para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos baseados em verdade e transparência. Que nós possamos chegar uns para os outros e em amor e pela graça do Senhor falar: olha, meu irmão, me perdoa, mas você me ofendeu. E porque você me ofendeu, eu quero pedir perdão para você. Ô pastor, mas fui eu que fui ofendido? E eu vou pedir perdão? Sim, porque você quer estar livre e você quer que seu irmão esteja livre. Mas não fui eu, pastor, que errei, mas eu vou pedir perdão mesmo assim. Vou. Porque a Bíblia me ensina e me diz: assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. E aí essa dimensão dos atributos comunicáveis de Deus começam a
se levantar na igreja. E aí um vem e cuida, o outro vem e sustenta, o outro vem e renova, o outro vem e fortalece. Mas como é que acontece isso? Pelas relações e pelo amor da igreja. A igreja começa a fluir nesses atributos de Deus, e os atributos de Deus começam a unir os nossos corações. Por isso a palavra de Deus diz assim: quando o amor começa a se manifestar, o imperfeito cai e o perfeito se manifesta. Quantos querem ser a manifestação dos atributos comunicáveis de Deus nessa manhã? Se você deseja isso, por favor, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus, nós te amamos, Deus, nós te amamos. Pai, nos faz mais perfeitos hoje, Deus, do que fomos ontem, Senhor Jesus. Nós queremos ser aperfeiçoados pelo seu amor, Deus. Gere em nós o caráter de Cristo, Deus. Nós não queremos mais viver em cadeias de mentira, em cadeias, Deus, que nos prendem a velhos hábitos e velhas práticas, que manifestam a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pai, nós não queremos viver mais isso, mas nós queremos ver uma nova realidade. Por isso, Deus, nos dá uma nova vestimenta nessa manhã, Deus. Nos reveste de novo, Senhor. Vestes de eleitos, escolhidos, amados, santos, Deus, e que manifestam os seus atributos, Deus. E isso não é difícil para nós, porque nós estamos vivendo pelo Teu Espírito, e que o Teu Espírito tenha liberdade de gerar em nós os atributos de Deus, porque o caráter de Cristo está sendo gerado em nossos corações. Ó Deus, faz isso em nós, faz isso em mim, Senhor Jesus, em primeiro lugar. Ó Deus, perdoa os meus pecados, Deus, me lava, me purifica, Deus, me santifica. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu sangue, Deus, venha purificar nossos corações e mentes para Ti, para que a nossa fé, Senhor Jesus, seja uma fé genuína, Deus, e através do bom testemunho as pessoas vejam Cristo em nós, vejam Cristo em nós e vejam Cristo através de nós. Mas Pai, te pedimos algo: nos veste de novo hoje, Deus, nos veste de novo hoje, Deus, porque queremos viver essa dimensão de amor, Deus, aonde nós cuidamos uns dos outros, aonde nós amamos uns aos outros, aonde nós manifestamos esse amor, Deus, unindo os corações. Pai, em nome de Jesus, todo julgamento, Deus, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Nós não fomos chamados, Deus, para julgar. Nós somos chamados para contribuir com a obra de salvação de Cristo Jesus. Que nós sejamos, Deus, suas testemunhas para amar e para espalhar as boas novas de salvação. Que as pessoas vejam Cristo em nós e queiram aquilo que nós temos para a glória do Senhor Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos veste de novo, Senhor. Nos veste de novo, Senhor. Nos dá a armadura completa, Deus, porque queremos sair deste lugar hoje, Deus, vestidos para manifestar a sua glória, para vencer, Deus, mas acima de tudo, para triunfar em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.